Baena 2020.1. Um objeto de massa m é conectado a uma das extremidades de uma mola de constante elástica K. A outra extremidade da mola é presa a um suporte vertical fixo e então o objeto começa a oscilar executando um movimento harmônico simples, livre de atrito. Adotando o ponto em torno do qual o objeto oscila como a origem do sistema de coordenadas, a posição ocupada pelo mesmo muda com o tempo de acordo com o gráfico apresentado. Então vamos fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. De acordo com a questão, nós temos um oscilador massa-mola, onde uma das extremidades da mola está presa ao teto e a outra a um bloquinho, que vai oscilar entre as posições A e -A, que correspondem à amplitude do movimento, o ponto onde o oscilador para e muda de sentido. Então ele sai da posição A, desce, chega até -A, para, volta, chega até a posição A novamente, para e assim sucessivamente, realizando um movimento periódico e oscilatório, que é o que nós chamamos de movimento harmônico simples. Vamos agora para o comando da questão. Com base nos conhecimentos sobre o movimento harmônico simples e nas informações apresentadas, é correto afirmar que, item A, o período da oscilação é de 1 segundo. Bom, o que é o período? Período é o tempo de uma oscilação. Observe pelo gráfico que ao sair da amplitude positiva, chegar até a amplitude negativa e voltar para a amplitude positiva, nós dizemos que o oscilador completou uma repetição. E veja que isso não acontece no tempo de 1 segundo, isso acontece no tempo de 2 segundos. Então a proposição é falsa. O período desse oscilador é igual a 2 segundos. Vamos agora para o item B. A frequência da oscilação é de 2 Hz. Bom, uma vez que nós sabemos que o período é 2 segundos, é possível, a partir do período, descobrirmos a frequência, uma vez que a frequência é o inverso do período. Portanto, podemos dizer que a frequência é igual a 1 sobre 2, ou seja, 0,5 Hz. Proposição falsa. Item C. O oscilador tem a máxima energia cinética no instante t igual a 1 segundo. Bom, vamos desenhar novamente o oscilador. Como eu falei agora há pouco, o oscilador vai estar realizando o seu movimento entre duas posições extremas, a amplitude positiva, A, e a amplitude negativa, -A. Esses pontos são os pontos em que o oscilador para e muda de sentido. Portanto, se o oscilador para nas amplitudes, a sua velocidade será igual a zero. E veja que é exatamente isso que acontece no instante 1 segundo. Pelo gráfico, no instante 1 segundo, o oscilador está passando pela amplitude negativa, que é um dos pontos em que ele para. Portanto, sua velocidade nesse instante é igual a zero. Como a energia cinética é uma grandeza que depende da velocidade, o cálculo da energia cinética é mv² sobre 2, a velocidade sendo zero, a energia cinética nesse instante vai ser igual a zero. Note que a questão está dizendo que a energia cinética é máxima. Portanto, a proposição é falsa. A energia cinética do oscilador é máxima no ponto onde a velocidade dele é máxima. E esse ponto é a posição de equilíbrio O, que está aqui representada no gráfico. Então, está aí o item C, falso. Item D. A energia mecânica desse oscilador é constante. Bom, essa proposição é verdadeira. Uma vez que nós temos um objeto realizando um movimento harmônico simples, teremos aí um movimento perpétuo, que, como a própria questão diz, livre de atrito. Todo sistema que é livre de atritos, livre de forças dissipativas, é um sistema mecânico conservativo. É um sistema em que a energia mecânica, ao longo do seu movimento, não será alterada. Fininho, isso quer dizer então que a energia cinética e a energia potencial devem ser constantes? Não. Para a energia mecânica ser constante, nós podemos ter mudanças na cinética e na potencial, desde que um aumento que você tenha na cinética seja a diminuição que você vai ter na potencial, ou o contrário, uma diminuição na cinética representando o aumento da potencial, para que a soma dessas duas energias permaneça sempre com o mesmo valor. Portanto, neste caso, nós temos um sistema mecânico conservativo. Por isso,
a proposição é verdadeira. Vamos agora para o item E. A energia potencial vale a metade da energia mecânica nos instantes em que o objeto ocupa a posição A sobre 2. Bom, o que significa essa posição A sobre 2? A sobre 2 é a metade da amplitude. Bom, mas será que é isso que vai acontecer? Quando o objeto chegar na metade da amplitude, nós podemos dizer que a energia potencial vale a metade da mecânica? Bom, vamos analisar. A energia potencial sendo a metade da energia mecânica, isto quer dizer, em outras palavras, que a energia cinética vai ter que ser igual à potencial. Bom, mas qual é a posição em que a energia cinética se iguala à potencial? Se não é a metade da amplitude, qual seria? Vamos deduzir. Nós sabemos que a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Impondo a condição da energia cinética ser igual à energia potencial, podemos então dizer que a energia mecânica é 2 vezes a energia potencial, ou, se você preferir, 2 vezes a energia cinética, já que nós colocamos a condição onde a energia cinética do oscilador vai se igualar à energia potencial. Bom, uma das formas de calcularmos a energia mecânica do oscilador é nos pontos de amplitude, onde ele não tem cinética, tem apenas potencial, e essa potencial é elástica, kx² sobre 2, onde nas amplitudes x é a própria amplitude, portanto, Ka² sobre 2. E a energia potencial elástica em uma posição x qualquer, onde precisamos determinar se a energia cinética vai ser de fato igual à energia potencial, será, portanto, uma energia potencial Kx² sobre 2. Simplificando, o 2 de um lado com 2 do outro, simplificando a constante de um lado com a constante do outro, podemos então fazer uma análise dessa expressão e concluir que x² é igual a A² dividido por 2. Portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de A² dividido por 2. Bom, a raiz quadrada de A² dividido por 2, isso vai ser A sobre raiz de 2, que racionalizando, nós vamos obter, portanto, a posição x igual a mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Então, a posição x em que a energia cinética se iguala à energia potencial, ou a posição x em que a energia potencial é a metade da energia mecânica, é a metade da amplitude raiz de 2, e não simplesmente a metade da amplitude como a proposição está colocando. Portanto, a proposição é falsa. Está aí a questão de número 3, Baiana de Medicina 2020.1.